Continuando, então, a gente tem duas figurinhas amarelas e uma figurinha azul. Esse azul aí é a parte central do cilindro, né? Aquela parte que cobre ele ali, aquela lateral. Quando eu dobro aqui, elas se encontram e formam, então, uma figura como se fosse a lateral de um copo, né? Eu dobro ela aqui, e aí quando eu olho ela de frente, ela é um círculo, né? Mas quando eu olho ela de forma lateral, parece um retângulo, mas isso aqui, na verdade, é a lateral de um cilindro. E isso aqui tem uma área. E quando eu abro ela, eu tenho essa figura que forma um retângulo, igual está aí na figura azul. Como o comprimento da circunferência é 2πr, esse comprimento do retângulo fica também sendo igual a 2πr. Só que do lado eu tenho o g, que nada mais é do que o h. Então eu tenho agora esse retângulo, que é 2πr por h. 2πr de base e h de altura, certo? Esse 2πr vem do comprimento da circunferência. Anotem isso aí, que é uma dica boa para vocês lembrarem depois. Quando eu quero calcular a área dessa figura azul, eu faço então 2πr vezes h. E a área da figura amarela é πr ao quadrado, porque é a área da circunferência. Se eu estivesse com a informação do d, que é o diâmetro, aí eu teria πd ao quadrado sobre 4. As formulazinhas a gente já viu. Continuando, então, ele coloca aí no slide tudo que eu falei, né? Só que depois ele combina essas duas áreas, na verdade essas três áreas, né? Duas áreas da figurinha amarela, superior e inferior, e a área da figura azul, e soma tudo isso. A diferença é que ele coloca ali o 2πr em evidência. Quando ele coloca o 2πr em evidência, fica a área total igual 2πr vezes r mais h. Por quê? Porque a diferença da área amarela para a área azul é que na área amarela aparece um r ao quadrado e na área azul aparece um h multiplicando. Alguém não entendeu a fórmula da área total do cilindro, dessa figura aí? Combinação das figuras amarelas e azuis? Amarelas e azul? Explica de novo, por favor. Esse 2πr é a área da base? Esse 2πr acontece por causa disso aqui, ó, João. Eu vou fazer o seguinte. Imagina que, olhando a figura de frente, você tem um círculo, tudo bem? Essa figura, ó, ela é um círculo. Então tá. Quando eu olho ela de frente, ela forma um círculo. Eu tenho aqui o comprimento desse círculo, lembra disso? O comprimento da circunferência? Na verdade, isso aqui é uma circunferência, né? O círculo é se ele fosse fechado. O comprimento dessa circunferência, se eu tiver o raio, qual que é a fórmula do comprimento da circunferência? 2πr ao quadrado? 2πr, só 2πr. πr ao quadrado é a área, 2πr é o comprimento. Se eu pego essa figura aqui, ó, e abro ela, e eu pego esse comprimento aqui, ó, isso aqui é exatamente o comprimento daquela circunferência que estava dobrada, entendeu? Ah, sim. Só que agora ela está esticada, vamos dizer assim, ela abriu. Então essa lateral aqui, ó, fica sendo exatamente o comprimento da circunferência, 2πr. Fechou? Peraí, então o πr, que é o comprimento? 2πr é o comprimento da circunferência, só que quando ela abre, ela fica como se fosse a base desse retângulo azul aí. O comprimento da circunferência é 2πr. 2πr. A área da circunferência do círculo, πr ao quadrado. Certo? O papai tá bom de mão. Alguma dúvida? Quando eu combino tudo isso, eu tenho 2πr vezes r mais h. Eu poderia colocar só 2πr vezes h multiplicado. Por que aparece um 2 ali, gente? Ó, é importante vocês entenderem isso. Porque eu tenho duas figuras amarelas. Então, a área da base é igual à área do topo. Então, quando eu somo as duas, né, vai ficar 2 vezes πr ao quadrado mais a área do azul, que é 2πr vezes h. Então, aparece o 2 aí nas duas situações. Quando eu quero calcular o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura.
A área da base é o πr ao quadrado, que já é a base da forma amarela aí, representação amarela. E a altura é o que ele deu para você como geratriz, que é o H. Então, o volume é πr ao quadrado vezes H, que é a área da base vezes a altura. Mas acho que o governo vai pagar. Tô entendendo nada. O πr ao quadrado vai ser a área da base? João, você disse que não está entendendo nada. Você está ouvindo e não está entendendo ou é porque você não estava ouvindo? Tem um barulhão aí, eu não sei quem é que tá Era fazendo. o áudio da Isabel, eu desativei aqui. Ah, tá. Você não ouviu o que eu disse? Não, eu escutei, é porque tava meio difícil de entender. Tá, Cadu fala Alves. de... tá. Qual é a pergunta? Alguém tinha feito O professor, Oi. a área da base é o πr ao quadrado? A área da base é o πr ao quadrado. Aí, no caso, o volume pode ser o πr ao quadrado vezes o H, que é a mesma coisa que a área da base vezes o H. Ah, tá. Isso, é a área da base vezes a altura, tá? Beleza? Então tá. E a geratriz e a altura, no caso, vai ser o mesmo valor, né? Tipo, a mesma coisa. Mesma coisa. Tá. Seção meridiana de um cilindro de revolução. O que ele está falando com isso? É quando eu pego ali o centro do cilindro e corto ele. Então, eu peguei ali o centro do cilindro e cortei ele e estou olhando ele de frente. Se eu pego um copo e corto ele de frente, eu vejo um retângulo na minha frente. Se o copo ele for crescente, eu vou ver ali um trapézio. Todo mundo consegue enxergar isso? Aham. Por exemplo, se eu pegar esse copo aqui, ó, engenharia, eu sei que ele é um cilindro aqui. Eu sei disso. São bases de tamanhos diferentes. Mas vocês não estão vendo um cilindro, vocês estão vendo um trapézio. Concorda comigo? Certo. É a mesma coisa. Então, se eu pego outra figura que tem aí uma base e uma altura diferente, né, um retângulo, e olho ele de frente, ele pode ser um cilindro, ele pode ser outros objetos, mas quando eu olho ele de frente, para mim, é um retângulo, assim como nessa figura aí. Então, quando eu faço um corte, ou quando eu vejo ele de frente, ou qualquer situação nesse sentido, que eu não consigo visualizar a minha figura em 3 dimensões, eu só consigo visualizar ela no plano, eu tenho o que a gente chama de seção. Seção é um corte. Quem for estudar aí objetos, quem for para a área da engenharia, da medicina, ou qualquer situação em que envolva cortes ou perspectiva, vocês vão estudar essa ideia de seção, né? Inclusive nos órgãos, eles estudam cada uma das várias seções de um órgão para entender as particularidades deles. Quando eu tenho essa situação, a gente tem aí o que a gente chama de uma área, que é essa área que a gente olha de frente, essa área desse meridiano aí. Qual que é a área desse meridiano? É base vezes a altura, se for um retângulo, lado ao quadrado, se for um quadrado. Então, dependendo da figura, eu vou ter uma área diferente. Ou vai ser um retângulo, ou vai ser um quadrado, ou pode ser também um trapézio, tá, gente? Pode ser um trapézio quando eu tenho uma base diferente do topo. Assim como nesse copo, o círculo inferior é menor do que o superior. Então, eu tenho um trapézio quando eu faço um corte aqui nesse objeto. A área desse corte vai depender, então, de que figura ele representa. Quais são as possibilidades? Quadrado, retângulo e trapézio. Se vocês quiserem anotar isso, eu aconselho, tá? O corte vai ser sempre o diâmetro, né, da circunferência. Eu pego ali no centro dela e corto, tá? Qual que é as possibilidades? Quadrado, retângulo, trapézio. Tem como você mandar esse slide depois? Tem sim. Assim que a aula acabar, me manda uma mensagem que eu te mando, aí você compartilha no grupo que não é daquele oficial, porque senão vai ficar enviando material lá e eu nem sei se Esse aí é pode. do livro, né? Tá tudo no livro. É a mesma coisa do livro. Uhum. Já o slide eu acho melhor do que o livro. Não sei. Eu também. Acho mais fácil para mim, mais dinâmico, eu consigo reorganizar as informações do jeito que eu acho mais interessante. Enfim. Alguém tinha feito alguma pergunta, gente? Vamos continuar aqui. Detalhe, tá? Para esse caso específico, em que eu estou cortando lá no centro, se eu pegar uma outra seção, um corte inclinado e tudo mais, agora a gente vai ver esse corte inclinado, aí a figura pode mudar. Eu tenho várias possibilidades aí. Cilindro equilátero é
essa palavra equi, gente, é de igual. E látero é de lado. Então, o cilindro equilátero é quando ele tem, como se diz, lados iguais. Só que o cilindro ele não tem lado lateral, porque ele forma ali aquela, né, aquela curva. Mas a gente tem que parar para pensar no que isso significa na prática. Quando eu olho ele de frente, ele parece para mim um quadrado. Então, quando eu olhar um cilindro de frente, ele me parecer um quadrado, em que a base é igual à altura, eu tenho o que a gente chama de cilindro equilátero. Ou seja, o diâmetro é igual à altura. Diâmetro igual à altura. Isso que significa ser um cilindro equilátero, tá? Para essa situação, aí eu tenho as fórmulas relacionadas. Então, eu tenho que a área da base é πr ao quadrado, a área lateral é 4πr ao quadrado, a área total fica 6πr ao quadrado e o volume 2πr ao cubo. Eu, particularmente, não decoro essas fórmulas assim, essas fórmulas particulares. Eu não gosto disso. Não funciona comigo. Não sei se vai funcionar com vocês. Quando vocês forem fazer o Enem, vestibular, vocês terem que lembrar de todas essas fórmulas. O que é o mais importante? O mais importante é vocês aprenderem e praticarem a fórmula geral, que é aquela primeira que eu mostrei para vocês. Se vocês memorizam e aprendem a fórmula geral, aí as particularidades elas vão entrar dentro dessa fórmula geral. Então, vai ser uma consequência direta, automática. Não tem que preocupar em decorar todas as possibilidades. O livro traz isso para a gente, até porque cada caso é um caso. Mas eu aconselho vocês a focarem no que é geral, tá? Quando eu tenho aí a parte mais interessante de cilindro, assim, que não é tão óbvia, que vai diferenciar vocês de quem não estudou o cilindro, é essa parte aqui. Por quê? Porque o volume de um cilindro, área da base vezes a altura, gente, assim, ó, é o mínimo, sabe? Assim, todo mundo sabe disso, assim, ou pelo menos deveria. Quem está pleiteando uma vaga de uma instituição, tem conteúdos que eles são tão naturais, tão lógicos, que todo mundo meio que sabe chutar, mesmo quando não sabe o conteúdo, ele vai ali no rumo e no raciocínio e já desenvolve aquela ideia e consegue, então, responder o exercício. Essa parte aqui não é tão óbvia assim, né? Então, ela é mais interessante de vocês aprenderem. Como assim? Se eu pego um cilindro e corto ele de uma forma inclinada, do lado esquerdo eu terei uma medida que a gente chama de G, e do lado direito terei uma medida H. Então, como assim? Assim, ó. Eu tenho um cilindro de alturas diferentes porque ele está inclinado aí. A área da base dele não mudou, mas agora eu tenho situação em que ele está inclinado e eu quero saber, por exemplo, qual que é o volume dele e quanto que é a área lateral dele. Essa é a pergunta. Eu já vi isso cair em vestibular. Repete, por favor, Maiara. Maiara, eu pego um cilindro normal e corto ele de uma forma inclinada. E aí eu pergunto assim, ó, qual que é a área lateral que vai ficar nesse cilindro e qual que é o volume que vai ficar que cabe aqui? Quanto que cabe nesse cilindro? Essa é a pergunta. Para esse cilindro inclinado aí, tá? Uma pergunta muito difícil, se vocês forem parar para pensar, que é muito difícil medir essa área lateral. Aí o que você faz? Você faz uma jogada aí. Você espelha o cilindro. Como assim? Você espelha ele assim, ó. Você coloca o H junto com o G e o G junto com o H, de forma que você tem agora um novo cilindro que não é igual a esse, não é igual ao cilindro original. Por que não é igual? Porque essas medidas G e H podem ser qualquer uma. Então, imagina que a altura total era 10 e aqui é 2 e 4. Quando eu combinar o 4 com o 2, eu não vou ter 10 igual eu tinha antes, eu vou ter 6. Então, quando eu espelho essa parte inferior do cilindro e combino para que ele feche em um cilindro de novo, eu não estou voltando para o cilindro original. Só que eu estou calculando exatamente o dobro do que eu gostaria de calcular, tanto para volume quanto para a área lateral. Alguém não entendeu isso? Essa jogada? É tipo, espelhou, mas não é o mesmo. É só para ter uma noção. Ele é como se fosse assim, ó. Ele pegou... O corte não foi exatamente no meio do cilindro. Exatamente, gente.
Ele está espelhando o que ele já tem. E ele não está com o objetivo de voltar para o original, não. Ele só quer espelhar o que ele já tem para ele usar as fórmulas gerais do cilindro e dividir por 2. Como assim? Ah, entendi. Eu vou pegar ali... Mas nesse caso não se sabe a medida exata, né? De cada, tipo assim, Não, não quer dizer que é a ele mesma vai te dar medida essa, de um é de essa outro. informação, Mayara. Ele te dá essa Ah, informação. tá. Ele vai te dar quanto que é o valor do G e quanto que é o do H, entendeu? Ele te dá, mas ele te fala assim, originalmente ele tinha 10, mas agora o G ficou em 2 e o H em 4. Qual que é o volume do cilindro? Não é tão óbvio assim, sabe? E a área lateral também não é tão óbvia assim. Então, a gente vai entender isso. Como assim? É só pegar, então, a nova altura. A nova altura agora não é nem G e nem H. A nova altura agora seria G mais H. Então, eu tenho G mais H. Só que aí eu preciso dividir por 2. Por quê? Porque a metade do... O que eu quero é a metade desse valor que eu estou calculando, né? Porque eu sei que eu espelhei ele. Então, se eu dobrei para fazer essa manipulação, agora eu preciso pegar a metade desse resultado. Então, o volume vai ser a fórmula geral dividida por 2 e a área lateral vai ser a fórmula geral dividida por 2. Só que aí, em vez de colocar H ou G, eu vou colocar H mais G. De uma forma geral, tem um raciocínio aí que é só você pegar e considerar as metades dos valores, fazer uma média. É muito semelhante com a ideia de trapézio. Então, por exemplo, se eu quisesse calcular a área dessa figura olhada de frente, eu teria que pegar e calcular a área de um trapézio, porque essa figura olhada de frente forma um trapézio. Qual que é a área do trapézio? Base, né? Vezes a altura sobre 2? Base maior mais base Ah, menor, dividido por 2 vezes a altura, ou vezes a altura dividido por 2, ou seja, nada mais é do que a média entre as alturas. E olha aí o trapézio de novo, né? Lembra quando eu falei que quando eu olho uma figura de frente eu tenho 3 possibilidades? Quadrado, retângulo, trapézio? Essa aqui é a ideia do trapézio. Então, quadrado, a área é elevada ao quadrado, porque a base é igual à altura, ou seja, o diâmetro é igual à altura. Retangular é a primeira figura que a gente vê, e trapézio é essa aqui agora. Tá? Se vocês usarem essa ideia aqui, ó, essas duas fórmulas aqui, elas servem para qualquer situação. Se a figura pode ser quadrado, trapézio, retângulo, mas é mais fácil usar aquela primeira lá, eu não tenho que espelhar, não tenho que fazer nada disso, né? Eu já coloco ali a fórmula direto. Fechou? Eu tinha me organizado aqui para responder essa questão com vocês, que é da UFG, e a número 4. Gostaria que vocês pegassem o material. Eu estou com uma ideia aqui. Eu realmente... A Ana Gabriela tá aí? Ana Gabriela. Foi você que tinha sugerido a outra vez o quadro, né, Ana Gabriela? Foi. Fiquei com isso na cabeça, sabe? Porque a minha intenção original sempre foi o quadro, sabe? Assim, gosto da ideia do quadro, e aquele quadro meu ele é muito bom, porque ele é de 2 metros de largura. Só que, infelizmente, não deu certo na época, eu não sei porquê. Eu acho que foi uma questão da internet, né? Eu acho que sobrecarregou um pouco, o pessoal estava meio que desprevenido. Parece que vocês não viram direito, não era? Tenta me lembrar, gente, o que aconteceu naquela vez que eu tentei com vocês. Parece que a imagem não ficava boa, não era? ficava pixelada a qualidade, né? Vamos tentar de novo, tô com a esperança de que vai dar certo, A tá? gente tem aula com um professor e tipo, dá pra ver certinho. O quadro dele é grande mesmo? Ou ele pegou um quadro menor? Como é que é? Não, é pequenininho. Eu acho que é isso. Eu acho que eu tentei pegar um quadro grande demais, aí eu tive que colocar o celular muito longe, aí a resolução acabou diminuindo, sabe? Eu acho que pegar Mas uma depois, parte do mas quadro, se pegar mais perto, a gente tirar um print, também funciona. eu Mas o acho do que se eu pegar... professor de química fica longe, né? E é até grande o quadro dele. Pois é, deve estar relacionado com a Ele minha fica internet bem também. longe. Mas eu acho que se eu pegar um celular e colocar ele mais próximo do meu quadro, como deve ser também a minha internet, aí eu acho que vai dar certo. Eu acho que se pegar a metade do quadro ali, eu acho que já resolve, sabe? Quero fazer o teste. A gente vai fazer um teste. Por enquanto, eu só quero que vocês... E às vezes também fica com a câmera virada, tipo, não a câmera frontal, a traseira. Entendi. No meu caso, naquela vez, eu tava... eu não lembro, eu acho que eu tentei com as duas, mas acho que com vocês eu tentei com a frontal, não foi? Não lembro. Enfim, a gente faz um teste, tá? Com a frontal e com a traseira. No caso lá, Ana Gabriela, você fala que o ideal seria a traseira ou a frontal?
Ele usa traseira e dá pra ver bem. Traseira Agora tem eu não uma sei. qualidade maior, né? Todos os celulares, assim, tem alguns agora que é a mesma coisa, mas na via de regra, a resolução da câmera traseira é melhor do que a da frontal mesmo. Gente, a gente consegue aí, no tempo que a gente tem, responder essas duas questões que eu tinha preparado para hoje. Quem pode ler a número 2 para mim, por favor? Eu selecionei ela porque é da UFG e é interessante para a gente. Leia aí, por favor. Tem-se um corpo em forma de cilindro, cujo interior possui raio de base igual a 3 centímetros e altura 6 metros. Certo, corrige isso aí, por favor. Não é 6 metros, é 6 centímetros. Imagina um copo de 6 metros, né? Eu acho que eles digitaram errado aí, faltou um Czinho, tá? Corrige aí, por favor, porque os nossos cálculos, inclusive o gabarito dele, está relacionado com 6 centímetros, pela forma que ele selecionou o que é verdadeiro ou falso ali. Só corrige isso aí. Continua, por favor, Beatriz. Coloca-se um guaraná nesse copo até a altura de 3 centímetros e depois um cubo de gelo de aresta 0,9 centímetros. Após colocado dentro do copo, o cubo de gelo fica parcialmente submerso. Pode-se afirmar que Beleza. o Aí volume do cubo... vamos lendo enquanto a gente responde agora uma por uma aí, que aí isso me ajuda. Ó, o que eu quero que vocês destaquem, eu queria que vocês desenhassem. Desenha aí, rapidinho, assim, copo com a água, na metade, né? Põe ali, desenha um gelinho. Eu vou pedir para vocês desenharem isso. Eu não olhei aqui quanto tempo que falta para essa parte da aula acabar, mas por garantia, enquanto vocês desenham, eu vou interromper aqui e voltar com outro link, porque aí vocês ganham tempo e enquanto isso eu também me organizo aqui para vocês desenharem. Vocês conseguem visualizar essa figura, esse copo meio cheio? Consegue desenhar um gelinho ali dentro desse copo? Como é que é a habilidade de desenho de vocês, gente? Bem fraca. Meus desenhos é horrível. Desenha De aí. desenho é o pior possível. Seu desenho é o pior possível, né? Eu desenhei aqui, ó. Gelinho aí, tá vendo? Vocês viram? Vocês viram, gente? Consegue desenhar mais ou menos assim? Aham. Ah, desse jeito lá. Pois é, tá vendo? Não precisa ser nenhuma obra de arte, não. É só para entender o raciocínio, tá? Vou interromper aqui e já volto. Então, tenta desenhar aí enquanto eu abro o outro link, por favor.